Estou aqui em mais uma paisagem no Parque das Águas, diante de todas essas garças e todos esses biguás, nessa paisagem linda, e diante desse lago, diante do pôr do sol maravilhoso, nesse final de sexta-feira 13, nós estamos numa sexta-feira 13 de maio de 2016, e é justamente aqui neste local bucólico, aprazível, que eu gostaria de falar a respeito de um tema muito sério, um tema realmente perturbador, porque a situação chegou a tal ponto de que nossos filhos, nossas crianças, os adolescentes, enfim, a juventude de uma maneira geral, principalmente crianças e adolescentes, estão cada vez mais vulneráveis diante do mundo cada vez mais tenebroso. Estou falando da erotização infanto-juvenil. Trata-se de... não se trata apenas de pedofilia ou de prostituição infantil, prostituição de menores. Trata-se de algo ainda mais sutil, ainda mais terrível, porque envolve a erotização da criança e do adolescente por meio da mídia, por meio da televisão, por meio do cinema, por meio da música. Você já deve imaginar de que eu estou falando. Já existe até funkeiros mirins, menores de idade que gravando e postando vídeos na internet, falando palavrões, falando expressões sexuais, fazendo posições eróticas, enfim, ou seja, a pedofilia, a perca da inocência, que é o tema deste vídeo, chegou a tal ponto de que está cada vez mais difícil controlarmos nossas crianças, nossos adolescentes, porque eles estão se apaixonando cada vez mais pela aquilo que o mundo oferece para eles, porque a internet, uma das grandes desvantagens da internet, inclusive das redes sociais, é que por mais controle que haja, as crianças e os adolescentes estão encontrando formas, e pessoas mal intencionadas, pessoas inescrupulosas estão levando de uma certa maneira os menores de idade, crianças e adolescentes, a sentirem interesse cada vez maior por aquilo que é proibido, por aquilo que é até erótico. Então a situação chegou a um ponto terrível, e os pais, infelizmente os pais não estão sabendo lidar com isso. Muitos permitem que seus filhos façam ensaios, como posso dizer, ensaios fotográficos, façam testes na parte da música, na parte da dramaturgia, enfim, sem analisarem devidamente as consequências de tudo isso, sem lerem os contratos, sem saberem acompanharem com atenção aquilo que estão querendo impor a seus filhos, principalmente quando eles atingirem uma certa idade. Existem artistas mirins, principalmente entre as mulheres, que antigamente eram artistas mirins, crianças, que apareciam de uma forma inocente, não no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, em vários países dos chamados civilizados, entre aspas, e quando chegam aos 18 anos, ou até antes, passam a ser tratados como furacões sexuais, como assim, objetos de desejo, tanto de homens quanto de mulheres. Ou seja, eu não estou falando somente de mulheres, estou falando de homens também. Homens que começaram muito cedo no meio artístico, seja nas artes cênicas, seja na música, e até mesmo no esporte em alguns casos, e que se tornaram objetos de desejo sexual mesmo. Então a situação chegou a um ponto terrível, que eu me vi obrigado a gravar este vídeo para alertar principalmente os pais de nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles tomem muito cuidado com aquilo que eles estão permitindo que seus filhos vejam na internet, com aquilo que seus filhos vejam na televisão, até mesmo desenhos animados, filmes, enfim. Para que eles tomem muito cuidado, porque a nossa juventude está desencaminhando de tal ponto em que os mais velhos não estão conseguindo mais controlar, não estão conseguindo mais frear. Então é preciso que aqueles que são mais esclarecidos, principalmente aqueles que temem a Deus, aqueles que têm sua vida nas mãos de Deus, prestem muita atenção no que estão fazendo com a nossa juventude, principalmente com as crianças e adolescentes. Eu lerei alguns textos aqui para que vocês dimensionem a gravidade do que está acontecendo.
Lemos aqui primeiro o texto de Êxodo, capítulo 34, versículos 14 a 16. Porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra. Desculpa. E, e quando eles se prostituem após seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, faça que também teus filhos se prostituam com os seus deuses. Ou seja, o que a mídia... É claro que eu não estou generalizando, existe a mídia boa e existe a mídia ruim, temos que separar as coisas. Mas o que a mídia má, o que o meio artístico ruim está fazendo com as nossas crianças, nossos adolescentes, é como o povo de Israel e outros povos também fizeram com seus filhos, oferecendo-nos a prostituição, a fornicação, a selvageria, enfim, uma série de outras coisas. Muitos pais, inclusive no meio cristão, sem saber, estão fazendo isso com seus filhos. Por isso, tome muito cuidado. Principalmente se você é temente a Deus, se você faz parte de uma comunidade cristã, fica atento com essa lição da palavra de Deus, com esse alerta da palavra de Deus, que o alerta é vindo diretamente de Deus para o seu coração, para que você preste atenção em tudo aquilo que seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, ou até mesmo mais jovens, preste atenção em tudo aquilo que seus filhos estão consumindo. Não estou falando só de alimento, estou falando de consumir com respeito à mídia, de uma maneira geral, a música, entretenimento, enfim. Tome muito cuidado porque eles estão sendo devorados pelo inimigo, estão sendo tragados pelas forças do mal, por meio de tudo isso que está sendo oferecido a eles. E, prosseguindo, leia também o texto de Levítico, na verdade 2 textos de Levítico. Primeiro, capítulo 19, 29. Não contaminarás a tua filha fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem seja de maldade. É uma sequência do que está aqui em Êxodo. Mas olhe, presta atenção nesse texto de Levítico aqui. Na verdade, são 2 textos que eu juntei em um, porque eles se interligam. E de tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Aqui é Levítico 18, 21, capítulo 20, versículo 2. O que era Moloque? Moloque era uma divindade dos Moabitas, dos Amonitas, em que as sacerdotisas, aqueles que cultuavam Moloque, jogavam seus filhos, sejam recém-nascidos, crianças pequenas, no fogo. Porque a imagem de Moloque, na verdade, era um forno, uma fornalha, e jogavam as crianças nessa fornalha como sacrifício a Moloque. Então, o que está acontecendo hoje com nossos adolescentes, com nossas crianças, é exatamente isso. Eles estão sendo jogados no fogo, estão sendo mandados para o inferno, por meio de sensualidade, por meio de erotismo, por meio de uma série de barbaridades. E os pais não estão sabendo lidar com isso. E continuando aqui, também no Antigo Testamento, é um lembrete, é um texto muito famoso para que os seus pais, aqueles pais que temem a Deus, saibam o que fazer com seus filhos, evitem que seus filhos cheguem a esse ponto de serem praticamente lançados no inferno, ou pela ação ou pela omissão de seus pais, de outras pessoas que estão ao redor deles. Os pais precisam atentar para esse texto tão conhecido de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar. Deixa eu ver aqui que está escurecendo. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, como está ficando muito escuro, deixa eu ir para um lugar mais iluminado. Que é assim. Está acontecendo o seguinte: nossas crianças estão perdendo o rumo, estão perdendo o norte, estão perdendo a referência. Muitos pais não estão dando a devida atenção aos seus filhos, estão se omitindo com relação à educação dos seus filhos, estão permitindo que seus filhos sejam educados, entre aspas, por pessoas mal intencionadas, tanto pessoas mais próximas a elas, quanto a chamada mídia ruim, a mídia podre.
ouvindo músicas seculares totalmente desprovidas de princípios cristãos, assistindo vídeos, assistindo filmes, até mesmo desenhos, estimulando uma série de atrocidades, entre elas a erotização. Como eu já disse, muitos atores mirins, até cantores mirins, tanto homens quanto mulheres, quando chegam à adolescência, à idade adulta, se transformam em furacões sexuais, se transformam em pessoas problemáticas, que fazem uma série de barbaridades. E a juventude de hoje está tomando esses jovens como exemplo de conduta. Ou seja, imagine o que nós estamos acontecendo. Muitas pessoas falam de Illuminati, muitas pessoas falam de lançam uma série de teorias. Mas independentemente de ser Illuminati ou não, devemos prestar atenção em tudo aquilo que estão fazendo com a nossa juventude, por meio de todas essas artimanhas do diabo. Então, continuando aqui, desculpe, que na próxima vez acho que eu tentarei trazer uma garrafinha de água. Tem o texto de Mateus, agora no Novo Testamento, chegando no Novo Testamento, o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 6, diz o seguinte: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor se lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Que Mateus 18,6. O próprio Jesus falando isso. Porque estão escandalizando nossas crianças de um jeito que estão oferecendo tudo do bom e do melhor, entre aspas, para nossas crianças, só que estão desencaminhando nossas crianças. Em vez de fazer o bem para as crianças, estão fazendo o mal. Porque elas estão sentindo interesse, elas estão sentindo atração pelas coisas do inferno, pelas coisas do capiroto. Valores totalmente contrários aos preceitos de Deus. E nós precisamos, como pais, como educadores, como... no meu caso, ainda não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. Eu tenho pessoas aos quais tenho responsabilidade, tenho uma classe de adolescentes, enfim, devemos, eu incluído, agir diante dos nossos jovens, aconselhando-os, orientando-os, para que eles busquem somente aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. E tenham cada vez mais repulsa, tenham cada vez mais nojo daquilo que o inimigo oferece. Então, continuando, Jesus, num outro episódio, ele estava recebendo as pessoas e ofereceram, e levaram crianças até ele para que ele abençoasse, mas os discípulos impediam, porque achavam que as crianças estavam atrapalhando o ministério dele. Mas olha só o que acontece. Em Lucas 18, 15 a 27, acontece o seguinte: e traziam-lhe também meninos, aí que incluía meninos, meninas, crianças. Deixa eu colocar aqui no dizer crianças, né? Tanto meninos como meninas, para que eles lhes tocassem. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino ou criança, não entrará nele. Lucas 18, 15 a 17. Então, a inocência deve voltar. Devemos trazer de volta a inocência da criança, a pureza da criança. Essa pureza que o mundo está destruindo, que o mundo está roubando, está atacando com cada vez mais ferocidade, com cada vez mais de uma forma cada vez mais impiedosa e covarde. Devemos combater isso, oferecendo algo melhor, algo saudável, que são os valores, são os princípios da palavra de Deus, de uma maneira que os jovens não nos tomem por chatos, por pessoas insuportáveis, pessoas até hipócritas em alguns casos, mas que eles sigam o nosso exemplo de honestidade, de fidelidade à palavra de Deus, e por meio do nosso exemplo, do nosso testemunho, oferecendo algo muito melhor para eles possam seguir nosso exemplo, eles possam abraçar isso e praticar isso pelo resto de suas vidas. Continuando aqui, temos a carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Tem um texto que eu já li naquele vídeo lá sobre a sensualidade, por que tanto sensualidade? E esse texto deve nos fazer pensar pelo seguinte, de que
quando nós recebemos a Cristo, nosso corpo passa a pertencer a Ele. E mesmo aqueles que não pertencem a Cristo, aqueles que estão afastados do Evangelho, eles estão entregando seus corpos a Satanás, e para que, e para que Deus possa habitar nesses corpos, e eles precisam render-se aos pés de Cristo, para que eles sejam templo do Espírito Santo, assim como aqueles que fazem parte do seu povo. Então preste atenção nesse texto e reflita nessas palavras. Fugir da fornicação ou prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica ou se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 18 a 20. Continuando aqui, para dar sequência, que aqui é um texto bem longo, mas que é necessário, porque nossos jovens precisam ler isso, precisam ter ciência disso, para que eles sigam esse exemplo, os exemplos bons, os exemplos ruins que eles mantenham a distância, e o que Deus apresenta para nós de bom, eles possam levar para si, para as suas vidas. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, que são ações vergonhosas, nem parvoíces, que são idiotices, nem jogaís, que são zombarias ou piadas de mau gosto, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vos vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque se você anda com pessoas mal intencionadas, você se torna também mal intencionado. E com as crianças isso acontece de uma maneira terrível, porque a criança, ela é inocente, ela é pura, então quando ela confia demais numa pessoa mal intencionada, ela acaba sendo como ela, porque ela segue o exemplo. Ela começa a falar palavrão, ela começa a fazer besteira, começa a ter comportamentos estranhos, bizarros. Então devemos estar atentos quanto a isso. Continuando. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Aqui eu falo sobre... Aqui também fala sobre pedofilia, aqui também fala sobre prostituição infantil, prostituição infanto-juvenil. Aqui fala sobre coisas terríveis que são feitas às escondidas, mas que Deus está vendo tudo. Deus está analisando tudo. Por mais que as pessoas, os pedófilos, por mais que os abusadores se escondam, façam as coisas escondidas, Deus está vendo tudo. E Ele tomará as providências certas no devido tempo. Por mais que a justiça dos homens falhe, mas a justiça divina nunca falha e é terrível. Terrível com aqueles que estão afastados de Deus. Ai, tá difícil ver isso aqui, tá muito frio. Continuando aqui, deixa eu dobrar aqui. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com os anjos, esteja ali, porque o que eles fazem em culto é dizer torpe, inclusive palavrões. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como honestos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. É texto de Efésios, capítulo 5, versículos 13 a 16. E terminando, para esse texto vídeo não ficar muito longo, porque eu tenho feito vídeos de mais de 20 minutos, ou quase 20, entre 15 e 20 minutos. Então pense bem em tudo que eu disse, se você é pai, se você é avô, se você é responsável por crianças, por adolescentes, tome muito cuidado com o que eles andam vendo, com o que eles andam ouvindo. E quero finalizar esse vídeo com esse texto da primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, para que você, pai, mãe, preste muita atenção e não descuide dos seus filhos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, que Deus abençoe, que Deus oriente tudo que fizer. Então, que
você reflita bem a respeito do que nossas crianças e adolescentes têm visto e ouvido, e possa falar de Deus para eles, falar do amor de Deus, do plano da salvação, do que Deus, dos valores de Deus para eles, e apresente o genuíno evangelho, apresente uma mensagem de saudável, uma mensagem sadia, uma alternativa que faça com que eles mantenham distância de tudo aquilo que é podre desse mundo, tudo aquilo que é ruim está levando-os para a fornalha de fogo, como faziam com Moloque. Então, que Deus abençoe você. Curta esse vídeo, compartilhe os seus favoritos, divulgue esse vídeo, principalmente entre aqueles que são contrários àquilo que eu disse aqui, por mais absurdo que seja, mas muita gente negativará esse vídeo por achar absurdo, mas como pode, não sei o quê, mas é mais pura verdade, é um alerta que eu faço a você pai, a você mãe, principalmente as crianças e adolescentes. Então, que Deus abençoe até depois, se Deus quiser.